No vídeo de hoje eu vou falar sobre a disciplina de Engenharia de Dados e eu vou te mostrar por que essa disciplina é a mais importante dentro de uma tribo de dados. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Jatobá, eu tenho mais de 14 anos de experiência trabalhando com tecnologia, mais precisamente dados. O primeiro passo aqui que eu queria mostrar para vocês é uma interação com um prompt de LLM e fazendo o seguinte questionamento aqui através desse prompt. Em 3 linhas de texto para cada perfil, qual o principal escopo de responsabilidade de um Business Analytics, de um DataVis, de um cientista de dados e um modelo de LLM? Vamos ver o que ele responde aqui para a gente. O Business Analytics é responsável por interpretar dados e negócio para apoiar a tomada de decisões estratégicas, com foco em análise de tendência, identificar oportunidade e otimização de processos. Atua na interface entre o dado e o objetivo do negócio, propõe soluções para maximizar os resultados. DataVis, especialista em traduzir dados complexos em visualizações claras e impactantes, cria dashboards e relatórios interativos que facilitam a compreensão de insights pelos seus stakeholders, habilita comunicação visual a suporte de decisão. Legal, cientista de dados focado em extrair insights profundos de grandes volumes de dados, utilizando métodos estatísticos e machine learning. Desenvolve modelos preditivos para resolver problemas de negócio complexos. Atua desde a exploração do dado até a implementação das soluções baseadas em dados. Engenheiros de LLM responsável por projetar e treinar modelos de linguagem avançados para entender e gerar textos. Otimiza modelos de aplicações como chatbots, análise de sentimento, automação de conteúdo. Garante eficiência, precisão nas interações baseadas em AI. Legal. Não vou criticar aqui o resumo, até porque são 3 linhas. Vamos lá para o exemplo aqui que eu queria trazer para vocês real. Imagina aqui que você tem uma empresa X e esta é um banco. Legal. Dentro dessa empresa, de acordo com os seus produtos, existem arquiteturas distintas ali para fazer a gestão desses produtos. O primeiro produto aqui que eu vou trazer para vocês é o cartão de crédito. E esse tem lá sua composição de arquitetura e os dados são armazenados em um Oracle. Depois, podemos ir para um exemplo aqui de CDC, empréstimos. E os dados desse produto são armazenados em SQL Server. Próximo produto, vamos pensar aqui em consórcio. Esse armazena em, MySQL. E por fim, trazendo aqui um contexto um pouco mais atual, mais escalável, um NoSQL. E aí é um pedaço da parte de cartão de crédito que está sendo refatorado. Vou colocar um pouquinho mais difícil aqui. Vamos pensar aqui que o consórcio armazena seus dados em um DB2. Pronto, legal. Nosso objetivo aqui, dentro desse contexto, é trazer a receita dos 4 produtos. E aí, obviamente, cada um gera a sua receita de acordo com a sua jornada, de acordo ali com a mecânica de funcionamento do seu produto. Legal. Então, nosso objetivo aqui é obter receita. Qual que é o ponto aqui com relação a essa implementação? Esses dados, eles precisam ser retirados dos seus sistemas de origens. Eles precisam ser retirados do seu sistema de origem com o objetivo de poder explorar. Não faz sentido explorar esses dados dentro das suas bases de origem. E aí tem um outro ponto também, né? Imagina que quando você vai montar uma visão consolidada, se você utilizar os dados dentro desse contexto dos bancos de origem aqui, você não vai conseguir montar essa visão, porque você não vai pegar um dado de CDC de um sistema em SQL e vai jogar dentro de um cartão de crédito em Oracle. Mesma coisa se aplica com os outros demais. Então você precisa trazer esse dado aqui dos seus sistemas de origem para um outro barramento para poder fazer essa exploração do dado. Por que eu comecei, no outro contexto aqui, a falar com vocês sobre o papel e responsabilidade de cada um desses times aqui? Veja que o foco do Business Analytics, por exemplo, é apoiar o time de negócio baseado em estratégias. O time de DataVis, eles vão focar na criação de dashboard. O time de ciência de dados
vai ali utilizar metodologias de estatística e de machine learning, LLM, treinamento de modelos de linguagens avançadas. Nenhum deles aqui, o seu produto final gerado é a coleta e o tratamento do dado. Por quê? Isso é o papel do engenheiro. Agora, um ponto que eu trago aqui para vocês é o seguinte: quanto tempo se leva para poder fazer a aquisição desses dados, preparar esses dados e gerar essa visão de receita? Agora imagina que, baseado lá no escopo de responsabilidade de cada um dos perfis, esses perfis precisem coletar esses dados dentro dos sistemas de origem. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente fala é que vai existir uma possibilidade de esses projetos eles já nascerem ensilados. O cientista ele vai estar focado no problema dele, da mesma forma que o DataVis vai estar focado no problema dele. E as coisas não vão se conversar, né? E aí você começa a gerar vários problemas aqui dentro desse contexto de implementação, pela dificuldade do acesso ao dado e pelo esforço empregado na coleta e na melhoria desse dado por perfis que não deveriam estar fazendo isso, tá? Algumas empresas não estruturadas, quando a gente fala sobre o capítulo de dados, estima-se que 70% do tempo de um cientista de dados está em coletar o dado e tratar os dados, né? Eu trago a disciplina de engenharia de dados como sendo a mais importante dentro desse contexto, porque no final do dia ela vai potencializar as disciplinas, as outras disciplinas dentro da tribo de dados. E cada um vai conseguir aplicar o foco e entregar o melhor resultado baseado no seu escopo de responsabilidade. Então esse é um dos principais motivos dentro do papel ali de um engenheiro. Eu vou expandir um pouco essa caixa aqui e aí vou separar em algumas frentes aqui, né? A gente já falou ali, naquele contexto, sobre as origens. Então as origens aqui, elas podem ser diversas, tá? Empresas mais antigas, inclusive, contam com legados. Primeiro ponto, primeira ferramenta do engenheiro de dados é uma ferramenta de ingestão, onde a responsabilidade dela basicamente é executar o processo de cópia, de load dos dados do sistema de origem para dentro de um ambiente de dados, tá? Vou até colocar um quadrante aqui. Tudo que tiver aqui dentro vai compor as ferramentas ali de engenharia de dados, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo aqui é fazer a ingestão desses dados. O segundo passo é armazenar esses dados. E o que eu gosto de pensar? Eu gosto de aplicar o conceito do ELT, tá? Extract, load, depois transforma. Você consegue ser cross e atender a empresa como um todo. Depois eu posso até entrar um pouco mais no detalhe, tá? Então aqui entra a questão do storage. Então você armazena os dados aqui dentro do seu ambiente de dados. E aí, depois desse contexto aqui, a gente falou sobre a questão da receita, né? E cada produto vai ter a sua forma de calcular a receita. Então aqui entra uma outra ferramenta para a parte de processamento e as regras de negócio, em resumo, tá? E aí seria uma sequência aqui. Então assim, um ponto interessante, todas as disciplinas que a gente falou aqui, dentro lá do exemplo do prompt, elas podem consumir essa informação de receita para diversos propósitos, tá? E inclusive cada uma delas pode consumir para entregar um resultado. E resultados iguais, obviamente, né? Porque o contexto aqui da esteira é entregar o dado igual, quando a gente fala sobre o que é cross dentro da companhia. Então aqui no contexto que a gente falou sobre a questão da receita, ela vai ser entregue dentro desse processamento aqui, onde vão existir ali regras de negócio a serem aplicadas. E a partir disso, entra, por exemplo, o DS gerando seus modelos, consumindo dali, entra o DataVis, entra o Business Analytics. Cada um pode ter um desafio específico consumindo dados de uma única fonte. Então, o engenheiro ele traz essa simplicidade dentro da coleta, da aplicação das regras de negócio, que seja um contexto comum ali para todos, e também poder entrar num contexto que não é comum, é específico para o projeto, para a demanda, isso vai depender da demanda, e aí tornando o trabalho das disciplinas ali subsequentes mais eficientes, porque eles não precisam, mais uma vez, coletar os dados. Imagina que o time de ciência de dados aqui precisa implementar um modelo de previsão de riscos em cima
do crédito que oferta no mercado. E esse tem que coletar o dado, tratar, preparar, fazer todo o processo ali de limpeza do dado para só depois implementar o algoritmo. Então, é por esse motivo que a disciplina de engenharia de dados é a mais importante dentro do contexto da tribo, né, vamos pensar assim, de dados, porque ela potencializa o objetivo final das outras disciplinas. Pessoal, acho que uma explicação bem didática aqui e falando um pouco sobre a disciplina de engenharia de dados. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu gostaria de agradecer, pedir que você dê um joinha aí, um like no vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário para a gente interagir aqui sobre a parte de engenharia de dados. O que você achou desse vídeo? Se você quer que eu explore algum ponto aqui em específico. E é isso, galera. Agradeço muito. Antes de ir embora, batemos 500 seguidores aqui no YouTube e gostaria de agradecer de maneira individual cada um que me segue aqui dentro do YouTube. Valeu, pessoal. Um abraço.